Hoje nós vamos aprender a diferença entre índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador. Na verdade, pronome apassivador e partícula apassivadora é a mesma coisa, né? Então, não fiquem preocupados com esses detalhes, não, porque algumas bancas falam pronome apassivador, outras falam partícula apassivadora, mas não tem nenhuma diferença em relação a isso. Top, top! Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui no nosso canal. Bora lá, filhão, aprender um pouquinho sobre essa questão do índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador, né? Separei uma questão bacana para vocês aqui e já quero ver se vocês conseguem acertar, tá joia? Em todas as alternativas, há índice, exceto. Letra A, beija-se a fada. Letra B, precisa-se de empregados. A letra C, necessita-se de provas. Letra D, está-se cansada. E a letra E, fala-se bem. E aí, sabe informar qual que é a correta aqui? Olha, eu tenho falado para a galera, né? Qualquer aluno hoje em nível nacional, tá? Se você estiver estudando para um concurso público e se você quiser alavancar a sua vida na área de português, o primeiro passo é estudar os complementos verbais. Não tem jeito. Eu falo com os meus alunos que a base da análise sintática é você identificar um objeto direto, objeto indireto e a transitividade verbal, né? Você tem que saber o que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto e direto e indireto, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Estes 5 verbos você tem que bater o olho e identificar. Cara, não tem outra alternativa. E assim, e não é um assunto difícil, né? Eu, por exemplo, quando eu estudava, quando eu era adolescente, nossa, que sofrimento que eu tinha com os meus professores. É um tal de decoreba de regras, né? Isso aí é muito complicado. E assim, é claro que eu não vou conseguir te entregar todo o conteúdo agora em uma aula de 10 minutinhos, mas assim, já vou dar dicas muito bacanas aí para vocês entenderem, tá bom? Bom, a primeira coisa que você precisa também entender que é a questão de índice de indeterminação do sujeito e pronome apassivador estão relacionados, esses temas estão relacionados com a palavra se. Ó. Bom? Se, 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 se. Apareceu a palavra se? Apareceu. Então, em 90% dos casos, ou é índice de determinação ou é pronome apassivador, beleza? E o que vai determinar, né, se é índice ou se é pronome? É o verbo. O verbo, além de ele ser a classe gramatical mais importante da língua portuguesa, né, eu tenho que identificar o verbo dentro do contexto que eles estão aqui, ó, beija, precisa, necessita, está e fala, né? São os verbos, nos verbos que eu vou identificar a transitividade. Se ele é um VTD, se ele é um VTI, VTDI, VI ou VL. Não tem jeito, tem que saber essas coisas aí. Né? Eu tenho muitas aulas gratuitas no meu canal que eu falo sobre isso. Se você maratonar as minhas aulas, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso, né? E é claro, se você quiser aprofundar também, quiser conhecer mais sobre o assunto, conhecer meu trabalho de português na íntegra, é só você chamar do suporte aí, tá bom? O contato da nossa equipe está na descrição. Será um prazer poder te atender, viu? Bom, aqui é o seguinte, o que você precisa entender? Vamos começar pelos verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado. Só esses? Não. Não são só estes verbos. Existem outros verbos que são de ligação. Mas, no mínimo, estes você tem que decorar. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar no sentido de estado. Então, nós estamos diante de um verbo de ligação na letra D de dado. Legal? O verbo de ligação mais a palavra ser. Bacana.
Agora, você observa o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Este verbo aqui, olha, ele é um verbo transitivo indireto. Por que ele é transitivo indireto? Porque é um verbo que pede uma preposição, percebeu? O verbo estar, que é o de ligação, ele não pede preposição, mas o verbo precisar, ele pede. Quem precisa, precisa de alguma coisa, percebeu? Tá? Vai guardando aí. O verbo necessitar, a mesma coisa. Vai ser um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É um verbo que pede uma preposição, né? Na verdade, na íntegra mesmo, né? Ele vai pedir um complemento, e o seu complemento vai ser objeto indireto, que eu também não vou entrar nesses detalhes com vocês hoje. Mas até então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo o se em todas as expressões, todos os se's estão após um verbo, percebeu? E aqui nós temos verbo de ligação mais um se, verbo transitivo indireto mais se, verbo transitivo indireto mais se. Dá uma olhadinha lá embaixo na letra E. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que a informação para nele, né? Se você disser, né? Ele fala. Então, falou, já entendi a mensagem, né? Claro, se eu colocar fala sobre alguma coisa, que é uma adjunta adverbial de assunto, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Mas há verbos que a informação, elas param nele. Se eu disser assim, olha, ele necessita, você fechar os olhos, franzir a testa, necessita de quê? Percebeu? Ah, ele precisa. Precisa de quê? Ele fala. Você vai falar, fala o quê? E fala, você já entendeu o que ele fala, né? Então, quando a informação ela para no verbo, nós estamos diante de um verbo intransitivo, belezinha? Então, olha, verbo intransitivo mais se, verbo de ligação mais se, verbo transitivo indireto mais se, verbo transitivo indireto mais se e verbo beijar. Quem beija, beija alguém. Opa, espera aí. Este verbo beijar, ele é um VTD. Qual é a diferença do VTD pelo VTI? A diferença está somente na preposição, né? Se você observar, depois do verbo precisar, tem gente ou coisa, né? Precisa de alguém, ou precisa de algo, né? Mas quem beija, beija alguém ou beija algo. A diferença está exatamente na preposição. Como o verbo beijar, ele pede um complemento, mas não tem preposição, eu vou chamá-lo de VTD, beleza? Então, esta aqui é a primeira informação. Entendeu isso? O resto é fácil. VTD mais si, VTI mais si, VTI mais si, VL mais si e VI mais si. Bacaninha. Agora você vai guardar o seguinte: todas as vezes que você encontrar um VI mais si, este si vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Todas as vezes. O que significa índice de indeterminação do sujeito? É porque o sujeito vai ser indeterminado, você não sabe, né? Você não conhece atribuir a ação a ninguém, você não sabe quem é que fez. Existe alguém que fez, mas você não sabe quem é, percebeu? Então, fala-se bem. Então, índice de indeterminação do sujeito. Todas as vezes que você encontrar um verbo de ligação mais o si vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Todas as vezes que você encontrar um VTI mais si, esses dois aqui também vão ser índice de indeterminação do sujeito. Então, o índice de indeterminação do sujeito, ele se encontra somente em VTI, VI e VL, percebeu? Em alguns casos em VTDI, que eu não vou entrar em detalhes, legal? Bacana. Mas aqui muda. Se aqui você vir um VTD, este si, ele se chama pronome passivador. O pronome passivador, ele só acontece na construção de VTD mais si, percebeu?
Então, o VTD mais si, pronome passivador. Os outros verbos mais si, índice de indeterminação do sujeito. E para ficar uma dica legal para vocês aqui é o seguinte, olha, todas as vezes que for VTD mais si, né, este verbo pode ir para o plural. Né? Se você disser assim, ó, beijam-se as fadas. Legal, sem problema algum. Se você colocar fada no plural, beijam vai para o plural. Percebeu? Se você colocar fada no singular, o beijo fica no singular. Por quê? Dentro dessa construção, a fada vai ser o sujeito da oração. Mas isso é o sujeito somente em VTD mais si. Dentro das outras expressões, tá? Sempre vai ser indeterminado. Então, independentemente, né, de aqui cansada, está no singular, né, independentemente de estar no plural ou qualquer coisa, você vai considerar esses verbos aqui sempre no singular. Então, vamos agora analisar? Todas as alternativas há índice, exceto só uma não há índice. A correta é... Vá para a letra A de amor. Aí fala bem de bola. A de amor, porque o se é um pronome passivador. E aí, gostou da aula? Já deu like, já compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube, tá bom? Se você quiser aprender mais português conosco, temos um curso top de português, interpretação de texto, gabarito, técnicas para concursos para te oferecer. É só você entrar em contato com a nossa equipe aí, valeu? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, filhão!